E aí, pessoal, beleza? Então, hoje nós vamos dar continuidade ao nosso assunto de expressões algébricas, certo? E nós vamos aprender a aplicar um pouquinho mais sobre elas, certo? Então, vocês vão ver que com ela a gente consegue simplificar muito algumas contas do nosso dia a dia, certo? Principalmente quando a gente não tem as medidas, ok? Então, bora lá para a nossa aula de hoje. Nós temos aqui, né, expressões algébricas ou literais, elas podem ser chamadas assim. E nós temos aqui uma piscina, certo? E a pergunta é, qual o perímetro dessa piscina? Eu estava fazendo uns testes aqui, eu vou apagar isso aqui para a gente começar do zero. Então, bora lá. Qual é o perímetro dessa piscina? O que é o perímetro, né? Nós temos que somar todas as laterais dele, os comprimentos das laterais, para saber o perímetro. Ou seja, qual é a lateral desse retângulo aqui, né? Qual é a base dele? A gente não sabe. Então, essa medida daqui, né? Daqui até aqui, ela vai medir um comprimento A. E aqui até aqui, ele tinha um comprimento B, certo? Então, já que é um retângulo, a gente consegue observar isso, né? Daqui até aqui também é A. E daqui até aqui é B. Ok? Então, qual é o perímetro dela? É só a gente somar isso tudo. A mais B mais A mais B. Note que quando a gente olha essa expressão aqui, né? Já é uma expressão, tem letras, né? Expressão algébrica no caso. O A se repete duas vezes e o B se repete duas vezes. Então, a gente consegue escrever isso como 2A mais 2B. Essa é a forma mais simplificada, a expressão mais simplificada do perímetro dessa piscina, certo? Quando a gente tiver as medidas, é só a gente substituir e resolver o perímetro da piscina, ok? Então, partindo para o nosso próximo exemplo. Aqui, da mesma forma, nós temos agora uma planta de uma casa. Vamos ler o nosso exercício, para a gente ter uma noção. O desenho ao lado é da planta de uma casa. O que é a planta de uma casa, né? É quando a gente vai construir, o engenheiro faz esse desenho aqui para a gente, que é uma visão de cima de como ficaria a nossa casa, certo? Qual a expressão que representa a área, né? Agora a gente quer saber a área da casa. Então, para a gente calcular a área, a gente tem que reconhecer a figura, tem que saber a forma dela, né? A fórmula que vai representar aquela área, para a gente calcular a área. Mas que figura é essa aqui? A gente não consegue distinguir, né? É o quê? Um quadrado, um retângulo, um triângulo? Nenhum desses, né? É uma forma mais estranha. Por isso a gente usa um pouquinho de esperteza para dividir essa figura em duas regiões, certo? Com um tracinho mais reto do que esse meu aqui. A região 1 e a região 2. E a gente olha para a região 1, é um retângulo, a região 2 é um retângulo também. Então, a gente sabe calcular a área de um retângulo, só nos resta saber como é que calcula a área total. Então, a área total vai ser a soma das áreas, certo? Então, eu vou dar uma pausinha aqui por causa do caminhão. Então, bora lá. Então, qual é a área da figura 1? Base, vou dizer que é x, até aqui, né? Vezes a altura y. Epa, y. E aqui desse outro lado, base a... um quadrado. Esse é um A, tá? Vezes a altura B. Tranquilo? Então, a gente sabe que a área total é igual a área 1 mais área 2, só nos resta saber quem é cada uma dessas duas. A área 1 é igual a base vezes a altura, x vezes y, ou somente xy. E a área 2 é igual a vezes b, ou somente ab, certo? Então, a área total vai ser quem? xy mais ab. Note que agora a gente consegue resolver algumas coisas, né? Somente com álgebra, ok? Então, o nosso próximo caso, nós vamos entrar um pouco mais nas equações já, né?
A gente vai montar a nossa primeira equação. E note que nós vamos usar apenas álgebra, certo? O que é álgebra? No lugar de números, a gente vai utilizar letras, porque a gente não sabe quanto vale aquilo, por enquanto, tá bom? Então, vamos ler. Para fazer um frete, José cobra R$ 30 e mais R$ 1,50 a cada quilômetro rodado. Determine a expressão do valor cobrado a cada frete. Então, para a gente resolver isso aqui na questão de interpretação, eu desenhei aqui um exemplo. Por exemplo, o frete, digamos que eu comprei um sapato na internet, certo? E José foi buscar no ponto A, aqui, o meu sapato, e vai trazer até a minha casa no ponto B. Digamos que do ponto A até o ponto B tem 50 quilômetros. Então, José vai cobrar R$ 30, que ele já cobra, é um preço fixo, né? Mais R$ 1,50 a cada quilômetro. Então, se ele vai andar 50 quilômetros, é 1,50 vezes 50 quilômetros, certo? Isso aqui dá R$ 105, certo? Ficou faltando um RS aqui. Mas digamos que quando ele chegou na minha casa, eu pedi para ele levar na casa da minha avó, no ponto C, certo? Que do ponto A até o ponto C tem 70 quilômetros. Então, agora a quilometragem mudou, né? Mas ele vai continuar cobrando os R$ 30 mais 1,50 vezes a quilometragem que ele rodou, do ponto A até o ponto C na casa da minha avó. Então, vezes 70. Isso aqui vai dar R$ 135. Então, note que essa parcela aqui, ela pode mudar, certo? E já que ela pode mudar, ela é uma variável, ok? Então, quando ela é uma variável e a gente ainda não sabe, né? Ele chegou aqui, poderia só parar aqui, mas eu pedi para ele levar para outro canto. E se ele chegar aqui e eu pedir para ele levar para outro canto? Aí fica variando, certo? Então, para isso, a gente escreve em forma de álgebra, né? Colocando uma letra. Essa letra fica variável e a gente só sabe no final quanto é que ela vai valer. Então, a expressão para o preço do frete, eu vou colocar aqui preço, certo? Vai ser igual a R$ 30 mais 1,50 vezes x, sendo que x é a distância que ele percorreu, ok? Então, a expressão está feita, x aqui, certo? Como a gente pode ver, a definição de expressão algébrica que está aqui, ela é uma expressão matemática que apresenta números e letras, ou somente letras, é denominada expressão algébrica, certo? E as letras que normalmente representam números reais são chamadas de variáveis. Por isso que, como ela representa um número real aqui, né, nós transformamos ela num número, numa letra, porque ela é variável, ok? Então, vou dividir essa aula em mais uma parte para não ficar tão grande para todo mundo. E é isso, pessoal. Valeu!